vocês nesse bate-papo e hoje um bate-papo super legal, super interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre traduções da Bíblia e nós temos hoje aqui nada mais, nada menos do que Felipe Martins. Olha que legal, gente! Pois é, Felipe Martins, embora seja novinho assim, mas ele é advogado, casado com Memel, isso significa meu genrinho. Olha que legal! Pois é, mas o Felipe, ele, embora seja muito novinho, mas ele já trabalha há 15 anos com livros. E ele trabalhou na Sociedade Bíblica do Brasil, na Editora Betânia, também ajudou muito seu pai, filho de Davi Martins, olha só. E que era, né, agente de livros aí, tem uma experiência muito bacana e ele tem muita coisa bacana para passar pra gente hoje. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre essas traduções. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você ama verdadeiramente sua Bíblia a ponto de procurar saber como que foi a história da sua Bíblia para ela chegar nas suas mãos hoje? O Felipe vai dar uma palhinha pra gente. Fala aí, Felipe, como que foi aí essa trajetória para a Bíblia chegar para a gente hoje? Olá, pessoal, você que está em casa, em qualquer lugar nos assistindo. Obrigado, Débora, por esse convite e compartilhar riquezas do mundo bíblico com você que quer conhecer um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto. A tradução da Bíblia para o português, ela... trazendo um fundo histórico sobre isso, para ficar mais claro para a gente entender, é o seguinte: quando o cristianismo se iniciou, no século I, a sua difusão se deu num mundo que falava a língua grega. Era a língua predominante naquela época. É o nosso inglês hoje. Qual é a língua oficial hoje do mundo? Inglês. Se você fala inglês, você entra em qualquer lugar, não é assim? E naquela época era o grego. Então, se falar, todo mundo falava grego. Então, mais para frente, no século III, século IV, os cristãos eles começaram a se espalhar por lugares onde não se falava a língua grega. Então, teve-se a necessidade de ter outras traduções da Bíblia. Por exemplo, tradução da Bíblia, não só da Bíblia, mas da literatura em si mundial, para o latim. Então, o grego ele já perde a sua hegemonia, a sua predominância, o seu domínio na língua oficial. Passa a ser o latim, digamos assim. Então, mais para frente, os bárbaros eles tentam o quê? Invadir o Império Romano, invadem o Império Romano. Os bárbaros são todo aquele povo que não falava a língua latina. E eles tentam falar o latim, mas não conseguem. Eles tinham a sua língua materna, tentam falar um idioma e começa aquela confusão de línguas, digamos assim, né? Daí dessa mistura de idiomas, mistura de línguas, se originou outros idiomas. São o quê? O português, o catalão, o espanhol. São exemplos de outros idiomas que começaram a surgir. Mais uma vez, teve-se a necessidade de traduzir os livros, a Bíblia, para esses idiomas. Aí surge um homem muito importante na figura do cristianismo, que é quem? Lutero. Ele faz a primeira tradução da Bíblia para um idioma moderno, que é o quê? A tradução da Bíblia para o alemão. Aí a Bíblia, as traduções começam a ser o estopim da tradução da Bíblia no mundo. Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão num alemão fácil, onde todo mundo lê. O alemão ele compreende, seja a dona de casa, seja o comerciante. E então começa aquela unificação da Alemanha lendo num único livro. Nada melhor do que ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas aí um pouco mais para frente, surge um camarada muito importante que está dentro do nosso contexto, o contexto da tradução portuguesa, que é quem? João Ferreira de Almeida. Ele é português, ele traduz a Bíblia para o português. Quando ele traduziu isso? Como é que ele traduziu? João Ferreira de Almeida, ele era católico e se converteu ao protestantismo. Ele se converteu com 14 anos de idade. Ele recebe um folheto. Olha só a importância da evangelização, de falar da palavra de Deus. Ele recebe um folheto que explica a diferença da cristandade católica para a cristandade protestante, com 14 anos. E ele se converte. Um adolescente. Um adolescente.
a importância da pregação, da difusão da palavra de Do Deus. evangelização, né? De você evangelizar, né? Exatamente, Débora. Então ele se converte com 14 anos e ele começa nesse processo de tradução, um interesse em aprender mais das Sagradas Escrituras. Ele é enviado para a ilha de Jakarta, que é hoje a capital da Indonésia, né? Mas naquela época se chamava Batávia. Não se sabe por que ele foi enviado para lá, com apenas 14, 15 anos, e aí ele começa nesse processo de tradução. Ele traduz outros livros do idioma grego para o português, e mais para frente, ele, com 16 anos, ele traduz a Bíblia para o português. Ele começa traduzindo o Novo Testamento, traduz todo, e traduz o Antigo Testamento até Ezequiel, capítulo 48, verso 21. Ele vem a falecer, mas um amigo dele, holandês, continua a tradução completa, a tradução. Mas o porquê dele traduzir para o português? Aquela região ali de Batávia era uma região que foi colonizada pelos portugueses, foi de domínio português, mas passou de domínio português para o domínio holandês. Então tinha o quê? Tinha gente que era holandesa e portuguesa. Os holandeses eram protestantes e os portugueses eram católicos. E os portugueses não tinham uma tradução na sua língua. É a partir daí que ele traduz a Bíblia para o português. Entendeu? E posteriormente ela se torna uma tradução assim com grande notoriedade no mundo afora e começa a se expandir. Que legal, hein? Então essa foi a história, né, de como que a nossa Bíblia chegou aí pra gente aqui pelo Brasil, né? E eu quero te fazer mais uma pergunta. Você ama a sua Bíblia? Você valoriza a sua Bíblia? Então, você fique conosco, porque no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre algumas traduções. E nós queremos te convidar. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você gostou mais ainda, compartilhe com alguém que pode esse vídeo também ser bênção para que possa entender melhor, tá bom? Deus te abençoe. Fique com a gente porque a parte 2 já vai chegar para você em breve. Deus te abençoe. Deus abençoe.